Voltamos para continuar a nossa conversa com o professor Cristóvão Duarte, da UFRJ, e com Sávio Raeder, geógrafo do Observatório de Favelas, discutindo favela, que é exatamente isso que nós vamos discutir agora neste bloco. Até que ponto a pesquisa científica e o conhecimento da academia, Cristóvão, pode ser útil ou está sendo ouvido a quem cabe, portanto, o direito de execução, que é o governo, a política? Como é que isso funciona? Eu acho que essa pergunta remete para a própria noção de planejamento e como é que isso se constrói, como é que se constrói um projeto de cidade. Porque a gente vive num tempo em que a utopia da sociedade da abundância, a sociedade industrial, ela ruiu. E o que você percebe é que há um descrédito enorme, quer dizer, o futuro deixa de ser uma promessa e, em alguns casos, passa a ser uma ameaça. Eu acho que a gente está numa encruzilhada. Eu acho que a gente tem um desafio, que é reconstruir um sonho que vale a pena, um sonho sustentável de cidade. E eu acho que isso é um guia importante para a gente pensar junto o futuro da nossa cidade. Porque senão a gente corre o risco de, aparentemente, propor soluções muito simples, como se fosse fácil resolver. E a gente está diante de uma grande complexidade. E a gente está diante de uma grande incerteza, porque nós estamos desobrigados, hoje, a ter certezas do que quer que seja. Essa é, paradoxalmente, a nossa grande vantagem. A gente pode construir o futuro que nos interessa. Esse futuro é construído por toda a sociedade. E existem muitas possibilidades de futuro em jogo. E nem todas as possibilidades que estão postas nos interessam, porque não são sustentáveis, porque são processos suicidas. Um exemplo. Não vão levar. Um exemplo disso. A gente costuma pensar a cidade como se você tivesse de um lado a favela, do outro o asfalto. A mídia costuma sempre marcar a cidade formal como a cidade do asfalto. A cidade do asfalto, o que revela essa imagem? Essa imagem possivelmente quer desvalorizar a favela, porque não tem asfalto, não tem carro, não tem desenvolvimento tecnológico, mas acaba denunciando que a cidade formal não é a cidade para os homens, é a cidade das máquinas. Os acidentes de automóvel matam mais no Rio de Janeiro do que o tráfico, do que a violência, do que os homicídios medidos aí nas pesquisas. Então, isso é uma violência cotidiana, praticada na cidade formal, contra o ser humano, que perdeu o direito de ir e vir na cidade. Né? Então, a cidade que a gente está construindo, essa cidade formal, essa cidade tecnológica, é uma cidade inviável. Os padrões de consumo, a forma como ela vem se produzindo, ela é indefensável do ponto de vista ambiental. E aí, talvez, a favela possa ter algumas lições importantes a nos ensinar sobre como projetar a cidade. Aí tem nesse processo, eu vou pedir ajuda aqui, tu sabe disso. Por exemplo, no passado era remoção, como até hoje se fala em limitar crescimento. Eu falei, não, bota um muro ali, impede, destrói e tal. E, recentemente, uma ideia de urbanização. Favela bairros, projetos que já vêm de um tempo para cá. Em que, pela análise da academia, essa mudança, ou esse desenvolvimento através de transformar a favela num bairro que já é uma aceitação desse processo, o professor Cristóvão Duarte está aqui colocando, o que ele ensina? O professor Cristóvão coloca muito bem a questão da esperança, a necessidade da gente pensar utopicamente a cidade, a necessidade da gente pensar uma cidade sustentável, uma cidade onde todos possamos conviver de maneira integrada, de maneira saudável. Há, sem dúvida, um processo de direitos sendo ampliado dentro do país, dentro da cidade. Nesse processo, a gente pode pensar que o debate sobre a remoção ele foi fragilizado. Hoje não se pensa mais em remover amplas áreas da cidade.
Um ou outro evento pontual em termos de remoção é debatido, mas se pensa hoje a favela como uma área consolidada da cidade, como uma área que é integrada à realidade da própria cidade e que a cidade não vive sem a favela. Nas suas dores, nas suas alegrias, no seu carnaval, na sua cultura do hip hop, a favela é hoje parte da vida da cidade. Não se pode pensar mais a remoção das favelas pura e simplesmente. Programas como o PAC, como o Favela Bairro, justamente incluem buscam de alguma forma contemplar a realidade das favelas, com uma limitação ou outra, com alguns ajustes ou outros, mas sem dúvida são avanços que a favela teve, que a cidade teve em termos de políticas públicas, em termos de soluções urbanas que contemplam a realidade das favelas. Deixa eu voltar, professor Cristóvão, a essa colocação. A favela tem muito a ensinar. O que seria essa lição na prática? Olha, existem dois tipos de cidade. Ao longo da história urbana, você tem a cidade planejada, a cidade que se concebe antes de existir, num desenho. Tipo Brasília, Belo Horizonte. Tipo Brasília, mas tipo as cidades de fundação, a cidade romana que nascia de um tabuleiro de xadrez, que era o acampamento romano. E essa cidade se concebe previamente, depois é implantada com alguns ajustes, mas você sabe como é que é o desenho dela. E tem a cidade que só se descobre como é à medida que ela vai se construindo. É chamada a cidade sem planejamento prévio. É a cidade de crescimento aditivo, em que iniciativas singulares vão se somando ao longo do tempo. Esse é o caso da cidade, é o caso de Atenas, por exemplo, na Antiguidade Clássica. É o caso de várias cidades do início, dos primórdios da civilização urbana que estão sendo escavadas pelos arqueólogos. É o caso das cidades medievais. Tiveram cidades medievais planejadas, mas a grande maioria se caracterizava por essas ruas, né, tortuosas, estreitas, como tem exemplos no mundo todo, né, na Europa. Você tem Alfama, o bairro de Alfama. Alfama lembra a cidade islâmica, né, que os árabes tiveram na Península Ibérica. A cidade islâmica também são corredores estreitos, ruas irregulares, porque ela não tinha um desenho prévio, ela vai se construindo. A favela é a recuperação ipsis literis desse processo de crescimento aditivo, que alguns autores chamam crescimento orgânico, porque parece menos matemático, menos geométrico, menos regular. Né? Então se fala também em ruas irregulares, geometria irregular, traçados irregulares, mas na verdade ali existe uma inteligência coletiva que conduz o processo, porque é um processo de produção coletiva do espaço. E aí eu queria lembrar uma coisa que é o seguinte, um gênio da humanidade, um gênio do Renascimento, que foi o Leonardo da Vinci, que eu vi que tem até um desenho vamos aqui dele atrás com aqui, ele. que é o homem escrito no círculo e no quadrado. O Leonardo dizia o seguinte, ele foi um grande inventor, e ele dizia, a necessidade é a mãe da invenção, e a favela é uma invenção cuja mãe é a necessidade. Foi da necessidade que a favela surgiu. E acionando essa inteligência cooperativa, essa inteligência coletiva e cooperativa que se reúne para produzir a resposta para aquela necessidade. É assim que surgiu a favela cresceu e hoje a gente precisa reconhecer esse potencial de vitalidade que tem na favela, essa mistura, né? Essa festa permanente que é a favela. E aí eu não estou falando do tráfico, não estou falando da violência. A violência tem dentro e fora da favela. Na favela é conjuntural e decorre muito mais da omissão do poder público em cuidar do território urbano. Né? Quando ele deixa parte do território abandonado, então imediatamente aparece um dono reivindicando a posse desse território. Esse é o caso da violência. Então, eu não associo a favela à violência. Pelo contrário, para combater a violência, os maiores aliados que nós temos hoje são as populações das favelas, porque estão na linha de tiro. E certamente não estão de acordo nem gostam daquilo. E servem de escudo humano para a guerra que se trava entre a polícia, o tráfico, as milícias. Então, se a gente quer ver aliados,
É nesses moradores que a gente vai ter nossos principais aliados e mais promissores para a gente vencer essa etapa difícil que a cidade está vivendo e partir para a construção de um mundo mais igualitário. Deixa eu então dar um salto aqui com o SAV. No início eu disse aqui, né, o SAV faz parte do Observatório de Favelas, que é uma entidade que surge originalmente com a necessidade do estudo da situação das favelas e 2 anos depois ela vira uma OCIP, né, uma organização sem fins lucrativos, para estimular talvez isso que o professor Gustavo está falando, quer dizer, essa vida maior das favelas. Eu queria que você explicasse como que isto, de certa maneira, resgata o que talvez tenha sido na década de 70, aqueles movimentos de moradores e tal, que hoje em dia estavam meio apagados, né, com essa questão do tráfico. A sociedade civil se fragilizou nas últimas décadas, né? Mas ela vem tomando corpo no debate nacional e especialmente no debate das favelas. Conceitos como o que o Observatório pensa para a questão que o Cristóvão estava colocando sobre o território que é deixado à margem de grupos armados que controlam de forma a ameaçar, a coagir, a extrair rendas. Um conceito como soberania urbana, que é desenvolvido pelo Observatório de Favelas, é uma contribuição para se entender essa realidade. E aí, por soberania urbana, a gente entende a recuperação daquele território no seu monopólio da violência, nas suas políticas públicas de habitação, de saneamento, de saúde, de educação. É pensar que o Estado deve olhar para aquele território juntamente com a população, não como objeto de intervenção, mas sim como partícipe das suas ações, como um sujeito de direitos das suas políticas, pensar a favela de forma a tê-la integrada, a tê-la como recuperada desses grupos que tomaram conta dessas áreas. A soberania urbana, então, é isso. É recuperar o poder do Estado, o poder de influenciar com políticas públicas, de intervir com políticas públicas junto com a população. Tá, nós vamos fazer mais um intervalo. Na volta nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse papel do observatório e vamos tentar analisar o que tem também de funcionamento não muito comum no sentido do conhecimento que a gente tem lá nas favelas. Um instantinho só.